Olá, saudações a todos. Hoje, em casos reais, paciente com enjoo, sensação estranha na cabeça quando anda de carro, como passageiro ou então no banco de trás. Se você sofre com esses sintomas, vem comigo que eu vou explanar melhor sobre eles, explicando pacientes reais que nós atendemos aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Robson Cita, fisioterapeuta especialista em reabilitação vestibular há mais de 20 anos, atendendo pacientes reais, direto do campo de batalha. Aqui, no link de descrição desse vídeo, você terá acesso a todas as minhas redes sociais para ver a prova viva desses atendimentos e como que esses pacientes se comportam após o tratamento. Bem, o paciente deu entrada conosco dizendo que sente enjoo, cabeça estranha, cabeça atordoada. Isso varia muito de paciente para paciente. Então, tontura é um sintoma muito complexo do paciente conseguir verbalizar. Cada um fala de um jeito. Eu sinto a cabeça oca, eu sinto a cabeça vazia, eu sinto a cabeça cheia, eu sinto que parece que está pingando água num balde dentro da minha cabeça, eu sinto a cabeça estranha. Ou seja, cada um relata de um jeito a sensação de tontura. Então, um sintoma que ele é muito subjetivo e a gente tem que identificar melhor esses sintomas. O paciente então começou a procurar na internet, chegou no diagnóstico. Meu diagnóstico é labirintite. Passou com um profissional também, que é especialista. Ele falou: doutor, eu acho que eu estou com labirintite. E esse profissional falou: realmente, você tem labirintite. Toma esse remédio, faz esse exame e depois volta aqui. O paciente tomou o remédio, fez o exame e não melhorou. Óbvio que ele não melhorou. Por quê? Porque o diagnóstico está equivocado. Labirintite é simplesmente um termo genérico que caiu no gosto popular para se falar tontura. Popular e não profissional. Infelizmente, no profissional também caiu, porque nós temos pouquíssimos especialistas nessa área que chamam os sintomas de tontura de labirintite. Um erro gravíssimo, pois somente o labirinto pode causar mais de 40 tipos de tontura. Só o labirinto. Ou seja, e labirintite é apenas um desses diagnósticos. Então, labirintite é um termo genérico. Assim como eu tenho uma virose, tá? Mas que vírus é esse? Então, isso não serve como diagnóstico para você. Procure um especialista. Passou com o especialista, diagnóstico de labirintite. Esse diagnóstico já foi dado para ele, já para o paciente antes. O Dr. Google e o Dr. YouTube já deram esse diagnóstico para ele. Nem precisava então ter passado de especialista, mas precisava do exame e precisava o quê? De medicação para confirmar que era uma labirintite. Tudo equivocado. Ok, o paciente deu entrada conosco, onde nós começamos a colher a história dele. Esses sintomas que você sente, eles são atuais, paciente de 40 e poucos anos de idade. Não, eu já tenho um pouquinho, algo estranho já há muitos anos. Há muitos anos quanto tempo? Desde a época que eu era criança eu já sinto alguma coisa. Opa! Então esses sintomas não são atuais, eles só vieram piorando ao longo dos anos. Interessante. Tá, e você pode me dizer no seu dia a dia o que piora os seus sintomas? Sim, geralmente no dia a dia para fazer minhas atividades não é problema, mas se eu vou viajar e eu vou de passageiro, isso acontece muito, principalmente se eu fico olhando para o lado, conversando com quem estiver dirigindo, piora muito, ou vendo a paisagem pelo lado. Se eu estiver no banco de trás, então nem se fala. Se eu estiver sentado no ônibus, sentado desse jeito e o ônibus indo na direção das minhas costas, acabou, para mim acabou a viagem ali, ou no metrô. Isso já começa a dar indícios do que esse paciente está passando. Aí quando ele vira para você e fala: não, mas quando eu estou dirigindo, eu prefiro. Então assim, posso fazer uma viagem daqui até São Paulo, vou dar um exemplo, tá? Até Mato Grosso. Seja curvas sinuosas, enfim. Se eu for dirigindo, tudo bem. Agora, se eu for de passageiro, eu não consigo chegar daqui em Santos, que não dá nem 100 quilômetros. Alguma coisa está errada. Ok.
Sintomas que se iniciam desde a infância: enjoo do movimento, quando eu estou em movimento, quando eu estou dentro de um carro ou de uma condução, se eu pego um celular na minha mão e começo a ler em movimento, ou andando e mexendo no celular, ou dentro do carro, pronto, acabou para mim. Começa a me dar náusea, começa a me dar enjoo, a cabeça começa a ficar estranha. Evolução que começou desde a infância, esses sintomas associados, esse comportamento, esse paciente ele sofre de cinetose. O que é cinetose? Cinetose é simplesmente um conflito sensorial, onde eu tenho captores periféricos e um processador central, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando para vocês. O equilíbrio, basicamente, vamos dizer assim, eu tenho dois controles, dois sistemas de controle, um central e um periférico. O central, vamos imaginar que ele é o computador, quem recebe a informação e processa ela. Então, a mesma coisa, o computador lá na minha mesa parado, a não ser que eu tenha dado algum comando para ele, parado ele não vai fazer nada, ele não vai resolver minha vida em nada. Eu preciso sentar nele e dar os comandos que eu preciso. Ou seja, o controle central, então a gente fala de cerebelo, núcleos da base, eu não vou entrar em detalhes. Ele vai processar as informações que estão chegando nele. Mas essas informações estão chegando corretas? Aí eu tenho os captores periféricos. Por onde que chegam essas informações? Elas chegam pelos olhos, onde eu tenho a imagem do ambiente onde eu estou, do meio externo. Eu tenho os sensores dos meus músculos e articulações. Eu não preciso olhar para o meu pé lá embaixo para saber que posição que ele está. Por quê? Porque eu tenho sensores que captam a pressão, a tensão nesses músculos e articulações do meu corpo como um todo e trazem para o meu sistema nervoso central. Assim como eu tenho um labirinto que capta a informação de movimento do meu corpo e também informa o meu central. Ou seja, eu tenho um processador central e eu tenho captores periféricos, visão, os meus sensores de músculos e articulações e meu labirinto. Eles convergem a informação para o processador central. Só que se essas informações estiverem deturbadas, ele não vai conseguir processar de forma adequada. Eu tenho uma questão neural envolvida nesse processamento. Por quê? Quando eu estou sentado ali e mexendo no celular, o meu sensor dos músculos e articulações, ele capta, ele fala, pô, você está sentado num banco de um carro. Ok, os meus olhos, eles captam o movimento ali que eu estou digitando, escrevendo algo, mas eu tenho uma visão periférica, que também capta que movimentos estão acontecendo. E o meu labirinto? A todo tempo ele sabe que eu estou indo numa certa direção, ele está sendo estimulado o tempo todo. E isso começa a conflitar lá dentro. É a pessoa sentada ali no banco do passageiro, lá atrás, se olhar para o lado e ver aquele monte de coisa passando, mas o corpo está aqui parado, o labirinto aí vira uma salada, vira uma bagunça só. E o paciente começa então a ter enjoo, cabeça estranha e por aí vai. Então esse paciente ele sofre de cinetose. Para isso, nós da fisioterapia especializada em reabilitação vestibular ou labiríntica, como muitos chamam, somos especialistas em integrar, facilitar a integração desses sensores periféricos e centrais para que o paciente tenha a melhora do seu quadro clínico, a melhora do enjoo, a melhora da cabeça estranha. O que nós chamamos de cinetose é um enjoo do movimento. E com fisioterapia de reabilitação vestibular, nós tratamos esses pacientes. Então, se você sofre com enjoo do movimento, não consegue andar como passageiro no carro, seja como passageiro no banco da frente, pior ainda no banco de trás, não consegue digitar no celular, entre em contato conosco. No link de descrição desse vídeo você terá acesso a todas as minhas redes sociais, assim como contato para consulta presencial ou teleconsultas. As teleconsultas são as consultas à distância. Eu sou Robson Cita, fisioterapeuta, especialista em reabilitação vestibular com mais de 20 anos de prática clínica direto do campo de batalha. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos.